queria, antes de começar, só fazer uma homenagem ao maneco da, da Copercana, né? E da Canoeste, que acabou falecendo nessa semana. É uma perda muito grande para o setor. E, além de amigo, são clientes nossos, parceiros nossos. Então, queria deixar esse registro também, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Rupem. Eu sou diretor da GMG Ambiental, uma empresa relativamente nova. A gente começou em 2016 a atuar nesse setor sucroenergético, né? E a empresa ela começou de um desafio. A gente recebeu um desafio de uma empresa, de um grupo de usinas, né? Porque eles tinham um problema com fogo. E aí eles vieram para a gente era relativamente próximo, a gente fica sediado em São José do Rio Preto, e eles trouxeram esse desafio de falar o seguinte: olha, a gente está com um problema, pega muito fogo em área de cana e a gente precisa entender e compreender e combater isso mais rápido, porque a perda é muito grande. Então, o que a gente fez? A gente começou como uma empresa de monitoramento. Em 2016 a gente fez um protótipo. Esse protótipo em 2017 se tornou um contrato, né, com esse grupo. E no começo a gente falava o seguinte: tá pegando fogo. Simplesmente isso. Era uma ferramenta de detecção via satélite do que estava pegando fogo. A gente começou com aproximadamente 40 minutos que a gente estava detectando um foco de incêndio, e esse foco de incêndio não era satisfatório. E nisso a gente foi melhorando, e abaixando esse tempo até que ficasse satisfatório. Quando a gente percebeu que a nossa vocação não era ser uma ferramenta de monitoramento simplesmente, a gente começou a transformá-la numa ferramenta de gestão de informação georreferenciada. Não só voltada para queimadas, mas voltada para a tomada de decisão dos gestores e de alto escalão da usina, né? Então, hoje, falando na área de queimada, de monitoramento de incêndios, a gente trabalha com uma parte preventiva. Então, dentro dessa parte preventiva, a gente coloca quais são os melhores posicionamentos para as brigadas, quais são os pontos que têm reincidência todo ano, quais são as usinas quais são os fornecedores, quais são as áreas que têm uma reincidência considerável. E a gente também fez isso voltado para entender qual o risco de fogo de um lugar. Então, baseado em estatísticas, né, baseado na parte de georreferenciamento, a gente conseguiu trazer isso para a ponta, conseguiu dar informação para a tomada de decisão. Então, isso hoje influencia desde uma tomada de decisão de colheita, de plantio, né? Por quê? Porque a ferramenta hoje traz isso à tona, traz isso de forma visual. E o ser humano, ele é muito visual. Então a ferramenta, ela ajuda a tomada de decisão de forma intuitiva, né? Então, falando de monitoramento de incêndios, hoje a ferramenta trabalha nessa maneira. A gente tem toda a gestão estratégica de informação preventiva. Então, baseado em histórico, baseado em clima, baseado em ocorrências, baseado em épocas até de pescadores, né? Então, assim, são coisas que acabam influenciando o resultado dessa parte preventiva. Depois disso, a gente faz o seguinte: a gente tem imagens de satélite, que a gente faz toda a parte de inteligência artificial, onde a gente consegue, baseado em índices, determinar se esse ponto é ou não é um incêndio, né? Então, com isso, a ferramenta já faz o cruzamento
de qual fazenda está pegando fogo, já sabe qual a brigada que ela deve acionar, qual é a melhor rota que esse caminhão deve agir, né? Então, assim, a gente dá a informação georreferenciada para ele, dá a direção do vento para não ocorrer nenhum tipo de acidente, e aí a gente entrega com essa latitude e longitude numa central de controle. Essa central de controle, ela pode ser nossa, né? A gente pode estar isso dentro do nosso escritório, ela pode ser dentro da usina. Todas as usinas hoje têm uma operação 24 horas dentro da sua operação, ou ela pode ser por uma inteligência artificial cognitiva, onde por voz ou por mensagem a gente avisa aonde está pegando fogo, né? Então as equipes vão para o local e isso faz com que diminua a queimada. E aí se a gente agiu previamente, a gente também age posteriormente em relação a isso. Como? A gente tem uma ferramenta que é o checklist, onde se registra todas essas informações de como ocorreu esse incêndio. A gente entrega um mapa de cicatriz dessa queimada e aí com isso a gente consegue determinar qual o tamanho da extensão dessa perda, e isso a gente consegue trazer números para o setor, tá? Hoje a gente está em 4 minutos e meio, a gente recepciona uma imagem a cada 4 minutos e meio de satélite. Isso é realmente assim, é um tempo muito bom. Lembrando que a gente começou em 40 e tantos minutos e hoje a gente está em 4 minutos e meio, né? Então a gente fala qual é a melhor brigada que a gente que deve combater aquele incêndio, qual é a melhor rota que ela vai fazer, qual é a priorização. Eu tenho uma cana experimental, eu tenho uma cana tratada, eu tenho uma APP, não, e eu tenho uma cana de sexto corte. Então, assim, eu vou tomar essa decisão para saber aonde eu devo agir. Tudo isso ela é de forma dinâmica, então eu consigo determinar qual é o risco do fogo, né? Qual é a probabilidade de pegar fogo. Então eu consigo, hoje as usinas trabalham de uma maneira, eu estou dentro de um determinado ponto. Não, a gente sempre fica no mesmo lugar. A gente não, a gente muda a brigada de lugar para determinar um melhor ponto. Foi o que eu falei, na parte do pós-fogo a gente tem o cruzamento, tem o aplicativo do checklist, onde ele faz toda esse reporte do que aconteceu, o cruzamento com histórico de residência, para a gente entender se esse fogo acontece todo ano nessa mesma época, por que não antecipar a colheita? E a cicatriz da queimada para entregar qual o real tamanho dessa ocorrência, né? E isso não ocasiona só uma perda para o setor, a gente fala de energia, né? Então, assim, a gente fala da perda da palha da cana, que é a maior calorimetria que se tem para gerar energia e gerar dinheiro, que hoje é uma fonte de renda muito grande para as usinas, fora o que se perde, que esse é um risco que ainda está inerente, mas que ainda numa hora vai acontecer. A gente está falando que 165 mil pessoas ficaram sem energia por 2.135 horas. A gente está falando de 80% de um crescimento em relação ao mesmo período de 2017 para 2018. Então, isso é uma perda indireta que ainda as distribuidoras não vieram cobrar os responsáveis pelo fogo em relação a isso. A gente fez nesse período, a gente já agiu com 2 inovações. A primeira é desmatamento e desvio de matéria-prima, ou seja, de uma matéria-prima que não estava no schedule de colheita e ela foi colhida antes do prazo. Então, por quê? Será que alguém que fez essa colheita indevidamente, alguém que acabou extrapolando essa área ou não? E essa lógica ela também vale para o desmatamento. A gente consegue identificar desmatamento avisando 2 vezes ao dia. Então, essa aqui é uma informação muito importante. A gente agiu também para a previsão de clima, mas aí essa parte a gente fez uma interoperabilidade entre radar, satélites e estações meteorológicas. Por quê? Porque a gente vê que a informação direcionada só de radar, ela é fraca, só de satélite ela também é fraca e só da estação meteorológica ela é muito restrita. Então a gente conseguiu fazer com que o nosso algoritmo contemplasse toda essa parte de informação
entregasse um número muito mais assertivo. Então a gente tem vantagem de precipitação acumulada, quantidade de chuva diária, temperatura máxima, mínima, a gente está com disponibilidade hídrica, né, e aí por propriedade. Então, e a ferramenta ela é multiacesso, o cara no campo consegue trazer esse resultado. Aqui é um demonstrativo dela visualmente, né, como que a gente consegue fazer por talhão, e esse é a nossa próxima meta aí, a tecnologia para a gente conseguir determinar qual a produtividade agrícola que uma área pode vir a trazer, né? Então, baseado em mapas de NDVI, a gente conseguir identificar a produtividade, o desempenho do cultivo para dentro dessa informação, com toda essa parte de cruzamento de precipitação, temperatura, umidade. Então, esse é o direcionamento que a gente quer seguir. Então, eu queria agradecer a todos, meu telefone está aqui, meu e-mail está aqui, sintam-se à vontade de fazer qualquer tipo de contato por WhatsApp por agora, se alguém já quiser marcar o WhatsApp, a gente vai estar com o nosso totem ali embaixo, apresentando a solução. A gente fez está com a plataforma sendo simulada, né? Então estão todos convidados a irem conhecer, tá certo? Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite